Olá, olá, meus amigos e minha gente ligado na TV Cultura, um abraço. Nós estamos chegando a partir de agora com o programa A Voz do Povo na sua TV Cultura. Como é que foi o final de semana? Estamos juntos para vivenciarmos mais uma semana interagindo, conversando, debatendo e, é claro, sempre repercutindo a sua opinião aqui na TV Cultura. A Voz do Povo, você pode inclusive mandar sua mensagem para cá no A Voz do Povo, já está aí na tela, A Voz do Povo na TV, @hotmail.com. Antes de eu falar um pouquinho dos destaques de hoje aqui no programa A Voz do Povo, dois temas importantíssimos que serão abordados, tratados e registrados aqui no programa A Voz do Povo. Deixa eu cumprimentar primeiro aqui então minha querida amiga Carol Levac. Como é que tá, dona Carol? Tudo bem? Tudo bem, É prazer. A senhora é nova aqui na TV Cultura, porque a senhora, de vez em quando, falta do nosso programa, o povo fica com saudade. Mas às segundas, terças e quartas, a Carol Levac está por aqui. Tudo bem? É isso mesmo, tudo bem. Graças a Deus. Então, daqui a pouco o pessoal já vai poder mandar mensagem, interagir com a nossa querida Carol Levac. Daqui a pouco a enquete do dia, o tema do dia, para você repercutir sobre o nosso assunto de hoje. Olha, no sábado de carnaval, 18 de fevereiro, uma adolescente de 14 anos, ou melhor, um adolescente de 14 anos atropelou uma menina de 3 anos na praia de Guaratuba, em Bertioga, litoral de São Paulo. A menina foi resgatada por um helicóptero da Polícia Militar. Você já está vendo, inclusive, nas imagens, esta querida menina de 3 anos, a Graziele, que acabou sendo atropelada. O fato está ainda repercutindo em toda a mídia, né? Inclusive nacional, internacional, do acidente que aconteceu com esta garota de 3 anos que acabou sendo vítima após um atropelamento de um jet ski. O adolescente, ele contou à polícia que quem levou o equipamento para o mar foi o caseiro, com autorização do padrinho. A madrinha desmentiu o afilhado, dizendo que acredita no caseiro, e ele disse que não levou o equipamento. Sobre o adolescente, ela disse que o jovem não teve autorização e que retirou sozinho a embarcação. Na mesma praia estava Graziele e a mãe. Era a primeira vez que a menina que morava em Arthur Nogueira, aqui perto da gente no interior de São Paulo, via o mar. Uma testemunha que não quis se identificar afirma que viu o jet ski sair da casa da empresária e chegar à praia, levado por um adulto e 2 adolescentes. Segundo ela, o homem voltou para casa e os menores subiram no jet ski. Segundo o advogado da família da vítima, José Beraldo, quem permitiu que o adolescente andasse com o jet ski responde com dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Portanto, ele deve ser julgado perante o júri popular. O adolescente, a mãe dele e o amigo deixaram o local sem prestar socorro. Eles disseram que foram ameaçados. Não há fuga. Obviamente, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Foi uma situação de desespero, conforme disse o advogado do adolescente, Maurimar Bosco Chiasso. Olha, meus amigos e minha gente, nós temos inclusive imagens da nossa produção, do programa A Voz do Povo, no momento em que a nossa Graziele conhecia o mar pela primeira vez, pouco antes do acidente com o jet ski que acabou lhe tirando a vida. Põe na tela. Esta imagem da Graziele, a garotinha Graziele que estava aí feliz da vida por conhecer o mar pela primeira vez. E de repente, este adolescente de 14 anos com um jet ski acabou atropelando essa garotinha ali, bem próximo à areia do mar, e ela acabou perdendo a sua vida. O fato ainda está mobilizando toda a cidade de Arthur Nogueira e a região metropolitana de Campinas. Repercussão da polícia, das autoridades, da imprensa, da grande imprensa. Afinal de contas, não é? A gente está acostumado muitas vezes nesse Brasil, pode trazer em mim aqui, produção, para mim conversar inclusive com o telespectador ligado à TV Cultura. Nós estamos acostumados nesse país chamado Brasil a dizer o seguinte: menor de idade, não é? E muitas vezes eles estão aí praticando os atos infracionais, com roubos, assaltos,
e muitas vezes até num acidente como esse, provocando a morte de pessoas, como foi o caso dessa menina de 3 anos, esse fato que abalou o interior de São Paulo, a cidade de Arthur Nogueira, localizada a poucos quilômetros aqui de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco a gente vai repercutir mais sobre esse tema, mais sobre esse assunto, mas eu quero saber com a nossa Carol Levac, qual é a enquete de hoje do programa A Voz do Povo, para que o nosso telespectador possa participar aqui com a gente, Carol. Bom, Marcelo, na verdade a gente sempre brinca aqui no programa, né? Sempre fala sobre vários temas, mas hoje o tema é um pouquinho sério. Aqui pra gente, a enquete de hoje é o que deve ser feito com um menor de idade que atropela e mata uma pessoa. Então, para você que tá aí, que tem a sua opinião sobre isso, manda pra gente no avozdopovo@hotmail.com. Fala aqui com a gente, manda aquilo que você acha, que a gente vai estar lendo aqui para saber desse tema, que é um tema bem... É importante, a gente debate aqui temas polêmicos, discutimos temas muitas vezes a qual eu e a Carol brincamos, interagimos com o telespectador. Depois, inclusive, ela vai ter que me passar aquela informação, afinal de contas, quem venceu aquela enquete, quem dirige melhor, o homem, a mulher, acabou criando aqui uma discussão, inclusive, entre eu e a própria Carol na semana passada, mas hoje o nosso tema é sério, claro, sempre com a participação do telespectador inteligente ligado na TV Cultura. Eu quero saber a sua opinião. Ah, Marcelo, é menor de idade, não é? E aí? Como é que fica numa situação dessa? Se fosse o seu filho, a sua filha, que tivesse sido vítima deste atropelamento, a qual nós conversamos e abrimos o programa A Voz do Povo de hoje, o que você faria? Até que circunstâncias você iria para poder se fazer justiça? A enquete de hoje, qual deve ser, na sua opinião, o que deve ser feito com um menor de idade que atropela e mata uma pessoa? E olha, a gente está aqui noticiando desse acidente que ocorreu no sábado de carnaval, quando chega a informação que nesse final de semana, mais um acidente com jet ski ocorreu neste final de semana. Na tarde desse domingo, um menino de 9 anos morreu em um acidente com jet ski, na tarde desse domingo, próximo a um clube náutico de Ribeirão Pires. Segundo informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o garoto, que não teve o nome divulgado, estaria em uma boia puxada por embarcação pilotada pelo pai. Um segundo jet ski teria passado próximo ao local onde estava a vítima e formado uma onda que desgovernou a boia. O garoto teria sido arremessado e batido a cabeça na ponte da rodovia Índio-Tibiriçá. Além dele, estava na boia também o seu primo de 14 anos, que não sofreu nenhum ferimento. O pai chegou a socorrer o filho no Hospital Ribeirão Pires, mas o garoto não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente ocorreu a 1,5 km do clube, a 1,5 km do Náutico Tahiti, localizado a 42 km da rodovia. O acesso à represa é feito pelo clube. O caso agora será investigado pela Delegacia de Ribeirão Pires. De acordo com os policiais, o pai já apresentou um documento que comprova que o seu jet ski foi registrado na Capitania dos Portos em 2008. Olha, está me parecendo que esses jet skis estão sendo uma arma na mão de menores, de adolescentes. E a própria mãe da Graziele, num depoimento emocionada, quando aconteceu a tragédia envolvendo a Graziele de 3 anos, ela dizia: jet ski hoje é uma arma na mão de adolescente rebelde, na mão de adolescente que acha muitas vezes que vamos viver a aventura, não é? Vamos vivenciar, e o adolescente tem muito disso, querer se juntar, se aliar à alta velocidade, seja de um automóvel, muitas vezes de um carro, né? Onde o papai, a mamãe passa a mão na cabeça do filhinho. E você, pai, presta atenção, viu? Presta atenção, você que muitas vezes fica querendo, eu dou a chave para o meu filhinho dirigir, dou a chave para o meu filho se aventurar e passa a mão na cabeça de marmanjo. Isso são fatos registrados
com um jet ski. Mas quantas e quantas vezes nesse Brasil a gente não observa fatos, acidentes, grandes tragédias de filhinhos de papai que pegam o veículo do papai e saem por aí matando pessoas. Querida Carol Levac, a população interagindo, participando, a voz do povo na TV, @hotmail.com. É isso mesmo, Marcelo. Aqui o Franklin, ele fala pra gente: acho que deveria ser igual lá nos Estados Unidos. Peraí que ele acabou de falar aqui. Acho que deveria ser igual lá nos Estados Unidos. Tem que responder como um adulto. E os pais também. Acho que a criança deveria ser tratada como criança até os 12 anos. Após os 12, deveria responder como um adulto. Mas o ECA, que eu acredito que seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, defende o adolescente até os 18 anos. Aí pode roubar, furtar, matar, e muitos adultos se aproveitam disso para levar as crianças a fazer o crime organizado. É o chamado direitos humanos, né, que nós temos aqui na sociedade, embutido no nosso Brasil, de uma forma desastrosa, diga-se de passagem, porque fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente passando a mão na cabeça de marmanjo. E a gente vivencia esse tipo de coisa, esse tipo de barbaridade hoje, os adolescentes cometendo atos infracionais, cometendo a sua rebeldia. E sabe o que acontece? Eles já sabem muitas vezes, cara pálida, que não acontece nada. Eu, como repórter policial que já fui, já trabalhei inclusive acompanhando ocorrências de polícia, quantas e quantas vezes eu não observei adolescente desafiando, colocando o dedo na cara do policial militar, do guarda, do patrulheiro, por conta do que ele diz o seguinte: mano, você não pode colocar o dedo em mim, você não pode colocar a mão em mim, né? Porque você vai responder judicialmente. Então, o adolescente, o menor de idade, sabe sobre isso. E eu defendo, inclusive, vou até mais longe, viu, Franklin? Parabéns aqui pela sua opinião. Eu acho que está na hora da gente pensar nesse Brasil de reduzir a questão da maioridade penal, não é? Hoje nós temos aí a maioridade penal, de repente é um debate que eu posso estar fazendo aqui numa quinta-feira, trazendo um especialista para falar sobre esse tema, para poder debater inclusive com a gente, mas eu sou uma das pessoas que defendo sim a redução da maioridade penal, um debate que a gente pode estar trazendo numa outra oportunidade aqui no programa Voz do Povo. Vai respondendo. É importante que o telespectador inteligente da TV Cultura de Santa Bárbara hoje participe e dê a sua opinião como pai, como educador, como alguém, um cidadão brasileiro, né, que se preocupa muitas vezes com essas questões absurdas que nós vemos nas leis brasileiras que são falhas aqui, infelizmente. Dá a sua opinião, a Voz do Povo na TV, @hotmail.com, interage, conversa ali no MSN com a Carol, manda o seu e-mail para cá e é uma satisfação sempre a gente poder conversar e interagir e ler também aqui a sua mensagem. Daqui a pouco, logo após o programa Voz do Povo, você acompanha o TJ Santa Bárbara. A apresentação é dele, do meu amigo Baquim Júnior, que traz agora os destaques de hoje. Olá, Baquim! Olá, Marcelo Hartmann. Na edição de hoje do Telejornal Santa Bárbara, Prefeitura Barbarense promove segunda etapa do processo de seleção para a Guarda Civil do município. Secretaria Municipal de Controle Geral promove a primeira Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social. O evento foi no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnone, localizado na Prefeitura. E também, população barbarense recebe mais uma academia ao ar livre, desta vez no Pântano 2. Lembramos que esta é a terceira academia instalada no município. É daqui a pouco, depois do A Voz do Povo. Esse Baquim Júnior é elegante demais. Ô, homem que fala bonito, meu amigo Baquim Júnior. Daqui a pouco você confere as informações, os destaques no TJ Santa Bárbara. O pessoal, a população, o cidadão barbarense não para de participar da nossa enquete de hoje, hein, Carol? É isso mesmo. O Fábio do Santa Alice, ele fala: os pais devem ser punidos por isso, porque os próprios pais é que defendem essas atitudes dos filhos. Os próprios pais, de repente ele quis dizer que acobertam, né? Sim. Passam a mão na cabeça dos filhos, não é isso, Carol? Acontece em qualquer coisa, igual a própria mãe, né? Que está saindo fora desse problema e, na verdade, está deixando até... se eu não me engano, eu vi uma reportagem da tia dele falando, né? Se desculpando pela mãe que
está encobertando o próprio filho, né? Pois é. E tem ainda a chamada, tem a chamada mamãe e papai. Eu já disse isso aqui, de vez em quando eu gosto de dar uma cutucada. O meu filho não, viu, Marcelo? Isso acontece com o filho da vizinha, com o filho da minha amiga rebelde. Minha filhinha tão boazinha. Minha menina é uma santinha, um anjinho. Vai lá pra ver na balada. É balada, né? Hoje em dia é balada. O povo fala balada. A moçada hoje é balada, é curtir a balada, né? Vai lá na balada, viu, minha senhora? Com todo respeito, vai lá ver na mão de quantos a filhinha da senhora tá passando, beijando. Uns 15 por noite. Mas minha filhinha não. Meu filhinho não. Só acontece isso com o filho dos outros. Com o meu de jeito nenhum. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto aqui com o programa A Voz do Povo na TV. Cada homem deve carregar com resignação sua própria cruz, minha mãe. A Ação Criança existe há 14 anos, ela é reconhecida por sua seriedade e ela atua graças a parcerias e colaboradores. Pessoas que enxergam a criança como prioridade, como tem que ser. Qualquer causa social na vida, a gente tem que pensar primeiro na alimentação. Os nossos futuros estão definitivamente ligados. Se você ajudar a Ação Criança, você está ajudando a si mesmo. Você sabia que a Coordenadoria de Transportes da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste implantou um novo modelo de gestão do transporte coletivo urbano? Programas como Passe Vida, destinado às pessoas que estão em tratamento médico na rede municipal, Passe Livre, a alunos de escolas técnicas da cidade e Projeto Fênix, atendendo aos deficientes físicos, já são realidade no município. É a Prefeitura fazendo o que tem que ser feito. Já é realidade o ensino integral em Santa Bárbara, um espaço onde a educação, o esporte e a cultura se encontram e transformam a realidade das crianças. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Cada homem deve carregar com resignação sua própria cruz, minha mãe. Estamos de volta aqui com o programa A Voz do Povo na TV Cultura de Santa Bárbara. Você segue participando, interagindo com a nossa enquete de hoje. Você, cidadão barbarense, como cidadão brasileiro que é e que tem conhecimento dos fatos, das tragédias que estão sendo noticiadas, agora os menores infratores encontraram uma nova bomba, né? Uma nova arma. É o chamado jet ski, onde muitas vezes estão aí se aventurando no nosso Brasil, nas praias, litoral, e matando ou colocando a vida de pessoas em risco. E tem mais uma coisa importante para a gente mencionar aqui. Essas empresas que alugam jet ski devem, do meu ponto de vista, serem responsabilizadas da mesma forma
que o menor que acabou praticando esse ato, esse acidente, esse atropelamento. Meus amigos e minha gente, nós vamos mudar um pouquinho, você continua respondendo para cá o nosso tema, a nossa enquete principal do programa Vozes do Povo de hoje, repercutindo a sua opinião, o que deve ser feito com o menor de idade que atropela e mata uma pessoa. Vai repercutindo, conversando aqui com a nossa Carol Levac, mandando a sua mensagem para cá, interagindo com a gente, mas eu gostaria de mudar um pouquinho hoje, nesse momento, o foco do nosso programa, porque hoje é um dia muito especial. Eu quero, inclusive, abraçar nesse momento a todos os vovós, a todos os vovôs que estão sintonizados na nossa TV Cultura, porque hoje é o Dia do Idoso. 27 de fevereiro é comemorado o Dia do Idoso. É um outro tema também que daria um debate e pano para manga, né? Afinal de contas, será que o idoso no nosso Brasil está sendo tratado da forma que ele merece? E quando eu falo tratado da forma que merece, eu não estou me referindo apenas à questão do ato de violência que muitas vezes são denunciados através da imprensa. Eu estou me referindo ao tratamento que o idoso recebe desde o interior da sua casa, da sua residência, até o momento que ele pisa muitas vezes lá fora, na calçada, no estabelecimento, não é? Como é que estão hoje as nossas calçadas, as nossas ruas? Será que oferecem estrutura adequada para receberem e para darem um tratamento aos nossos idosos e em questão também a questão dos deficientes físicos? Mas eu gostaria de saber o que pensa a população nas ruas da cidade. O povo falou com a reportagem do programa Voz do Povo a respeito desse tema, os idosos e o tratamento que eles recebem hoje. Põe na tela. Eu acho que os idosos eles deveriam ganhar mais, porque passam a vida toda trabalhando. Eu acho um absurdo o valor do salário mínimo. Eu trabalho na área de saúde e vejo que alguns idosos que têm atendimento pelo SUS, o valor que eles pagam na medicação, ou às vezes passam por nutricionista e passam uma dieta que vai 90% do salário mínimo e eles não têm condição, por isso acabam se debilitando mais. Eu acho que deveria se ter mais respeito. Eu acho que assim, aqui em Santa Bárbara do Oeste há muito desrespeito em questão de, para passar no ônibus, tem que ter a carteirinha. Muitos idosos não têm acesso a essa carteirinha, então tem que pagar para estar andando de ônibus pela idade já avançada. Também em áreas tipo de fila, tem que enfrentar fila. Alguns lugares ainda não respeitam essa lei, né? Também o asilo é um lugar bem abandonado, que muitas pessoas esquecem que, os vereadores mesmo esquecem que o asilo é um local onde existente, e é um lugar abandonado, onde que nem a família quase tem acesso. Para conseguir colocar um idoso lá dentro, igual na minha família teve um rapaz que não tinha família, e para colocar ele lá dentro foi por causa do salário dele, que ele tinha casa, então não tinha como ele ter acesso lá no asilo. Então acho que tem que ter mais respeito. Os idosos que eles trabalham, já teve uma vida bem prolongada, então na cidade ele teria que ter o descanso, o repouso e o respeito da sociedade que está faltando. Eu ia falar que há muitos por aí, né, que não é bem tratado, né? Eu, até agora, fui bem tratado. Olha, eu acho, minha opinião, que todos, eu acho que eles são tratados assim, não de forma que é para ser tratado, com respeito, até por ser mais velho. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa, principalmente em ônibus, né? Pessoas novas que sentam, os idosos ficam lá, ninguém dá lugar. Então eu acho isso uma falta de respeito. Eu, particularmente, o que eu posso fazer para ajudar? Se eu estou sentada, eu levanto, eu faço a minha parte. Eu penso assim, né? No ônibus, você vê, a gente vem em pé e os novos sentados. Senta, chega, abre a perna, toma conta, espaçoso, folgado, né? Não tá nem aí com as pessoas. Tem pessoas que não podem ficar em pé, eles não estão nem aí. Se pode, se não pode. E eu acho que isso daí era o dever do motorista e o cobrador não deixar, né? Falar, não, vocês são novos, passam para trás, né? A frente é para os idosos, mas ninguém liga, ninguém respeita mais ninguém, principalmente os idosos. Eu acho que pra mim, tem alguma pessoa que às vezes sai fora, mas até que tô indo bem, graças a Deus.
Hoje mesmo eu fui no posto de saúde e falei, mas graças a Deus aqui o povo está muito bem da saúde. Pai, não tinha ninguém. A mulher, a enfermeira falou, não, Deus que abençoe, que corra sempre assim. Aí eu pedi para fazer medir a pressão, peguei uns comprimidos. Para mim está indo mais ou menos. Bonitinho, né? A figura do nosso idoso, né? Retratada aí através da nossa reportagem. Para ele está tudo bem, está tranquilo, tudo na paz, saboreando, né, o sabor que a vida lhe oferece e como que acaba sendo aí gratificante para as pessoas que sabem vivenciar esse momento que quando chega na vida e que todos nós vamos chegar, viu, dona Carol? Só está pensando que esse cabelinho aqui não vai ficar branquinho, que essa pele não vai ficar enrugadinha, vai ficar assim, não tem jeito, viu, Carol? O tempo virá para todos nós. Infelizmente. Agora você viu que teve também uma senhora lá que desceu, né, a boca, parece que o transporte é uma preocupação, viu? Mandar um abraço aí para o nosso querido Truzi, da Secretaria de Transporte de Santa Bárbara. Muita gente reclamando nessa questão dos idosos a respeito do transporte coletivo, onde as pessoas não têm aí o devido respeito aos nossos idosos e de repente, né, a Prefeitura, através da própria Secretaria de Transportes, poderia fazer uma fiscalização maior para que se garanta o direito dos nossos idosos. Nesse Brasil vale a pena até direito para adolescente infrator, porque quando se trata dos idosos, né, a gente tem tanta dificuldade de colocar em prática essas questões. Agora, é verdade, o pessoal, muita gente despreparada, seja para lidar com o idoso, seja para lidar com o cidadão, com a população no dia a dia. A gente vai na fila do banco, é maltratado, mal orientado, as pessoas não sabem dar a devida informação correta, né? E os idosos muitas vezes são sim humilhados. E não é só aqui não, é no Brasil todo, é nos municípios todo que a gente observa isso. Hoje, dia do idoso, para a gente fazer um pouquinho uma reflexão sobre essa data, sobre esse dia e o que representa os nossos idosos e as suas dificuldades. A nossa produção, inclusive, tem agora um vídeo que retrata um pouco mais sobre isso e sobre esta reflexão. Põe na tela. Nas grandes cidades é uma situação muito difícil para o idoso, porque ele tem muitos obstáculos a vencer, desafios, ele acaba não podendo sair de casa, tem problema de saúde, de poluição, tudo isso torna as grandes cidades muito hostis aos idosos. O problema do envelhecimento e a grande cidade é que é preciso fazer adaptações urbanas para isso. São medidas que começam pela acessibilidade nas calçadas, nos parques, em todas as avenidas da cidade, para que o idoso possa usufruir de uma vida mais ou menos satisfatória. Em Copacabana foi feita uma experiência muito interessante, que eles primeiro adaptaram os guardas lá da região para conhecerem mais de perto as dificuldades do idoso na visão, na locomoção, na audição. Por exemplo, colocando venda nos olhos, tampão no ouvido e também tipo de caneleiras pesadas. A experiência foi muito positiva, porque deu aos idosos uma condição de acessibilidade muito grande. Ajude a construir uma cidade melhor para os nossos idosos, né, Carol? Levar com um tema muito importante.
Tem a questão do transporte público, do transporte coletivo, você pode inclusive observar na fala desse senhor, acaba sendo mesmo uma preocupação por conta da mobilidade que nós estamos hoje oferecendo junto aos municípios brasileiros na questão da locomoção para facilitar a vida dos nossos idosos. E aquela senhora que falou lá é das minhas. Ela desceu a boca nos folgados que existem. O cara tá lá, folgadão, perna esticada, não tá nem aí com o idoso. É mais ou menos assim, ó. Vamos fazer que eu sou um idoso, tá. e você é uma passageira folgada, uma menina folgada, tá bom? Pode até estar mascando chiclete, não tem problema nenhum. Ah, tá. Vamos lá, Carol Levac, eu tô lá no ônibus esperando, o idoso, dificuldade, um problema lá, e você tá lá, no ônibus sentadona. Eu tô sentadona, olha lá. Olha lá, tranquilona, nem para oferecer o lugar pro idoso, pro coitadinho do idoso aqui sentar. Nem olha pro lado, né? Mas que idoso nada, que nada, tá lá tranquilona, batendo papo no celular, conversando. Mas como é que tá aí a nossa participação, hein, Carol Levac? Olha, a gente tem o Neno aqui, ele fala do caso do jet ski, ele fala, a menina é que não tinha nada a ver com o peixe e acabou sendo punida. Ela é o menor e foi punida com a perda da vida. Agora, por que o menor que foi o causador da tragédia não ser punido? Precisamos urgente de mudança nessas leis. Tá certo. Pessoal interagindo, conversando com a gente. Olha, na última sexta-feira, na quinta-feira também, nós trouxemos o tema a respeito da virada cultural que estará acontecendo agora, dividida com o município de Americana. Virada cultural. A virada cultural que sempre aconteceu, foi sucesso aqui em Santa Bárbara do Oeste, agora será dividida com o município vizinho de Americana. Muita gente teve inclusive nesse final de semana, algumas pessoas me criticando, Marcelo, você está exagerando, Santa Bárbara terá a sua virada cultural, Americana também terá a virada cultural, será um sucesso nas duas cidades. Eu torço para isso, viu? Eu torço para isso. Agora, um recadinho aos meus amiguinhos de plantão que gostam, muitas vezes, de mandar mensagens mal educadas, muitas vezes para mim. Quantas vezes for necessário, eu vou criticar, eu vou esbravejar, eu vou erguer a minha voz quando eu perceber que estão se fazendo algum tipo de politicagem, não é? Seja para a virada cultural de Santa Bárbara, seja para outro município, ou seja para outro assunto, outro tema. E tem mais, né? Volto a dizer, volto a denunciar. Eu gostaria que o nosso município aqui em Santa Bárbara tivesse mais deputados que não olham a sigla partidária do prefeito que aí está, mas que estão se colocando à disposição como autoridades e com os votos que receberam aqui em Santa Bárbara para justificar com trabalho e trazendo, inclusive, benefícios para a nossa população de Santa Bárbara do Oeste. Espero que eu esteja errado. Espero que Santa Bárbara continue a ter, em 2012, uma virada cultural fenomenal como foi em outros anos. Espero. É bom que vocês tentem calar minha boca, porque quem vai ganhar com isso vai ser o povo e a cidade de Santa Bárbara. Agora, todas as vezes que eu perceber que está havendo politicagem, que está havendo injustiça, eu vou erguer aqui a minha voz, doa a quem doer, tá bom? Nesse caso da virada cultural, por mais que agora estão tentando se justificar, inclusive trazendo uma nota oficial sem assinatura de ninguém, nunca vi isso, um órgão tão importante do nosso governo do estado emite uma nota oficial espalhada pela imprensa no final de semana, a nota está pela metade, está faltando um pedaço, ou ninguém assinou a nota? Para mim, que eu saiba, se eu for numa farmácia buscar um medicamento, precisa ter a assinatura de um médico responsável, o carimbo e a assinatura de alguém por aquela receita, para que aquela receita seja oficial. Até qualquer criança de 10, 12 anos sabe que para se ter uma nota oficial, precisa alguém assinar. Se a prefeitura fizer uma nota oficial, o prefeito assina. Se o prefeito não assina, algum secretário vai ter que assinar. Se a Câmara de Vereadores fizer uma nota oficial, se o presidente da Câmara não assina, alguém vai ter que assinar e responder pela nota para que ela seja oficial. A nota do governo do estado não. Está lá, o pessoal postando e tentando, inclusive, jogar na minha cara lá no Facebook. A nota veio pela metade. Está dizendo uma porção de coisas,
mas ninguém assina a nota oficial. A nossa telespectadora, a Sônia, do centro da cidade, concorda comigo e repudia a ação do deputado Cauê Macris com relação à virada cultural de 2012, que agora será dividida entre as duas cidades, Santa Bárbara e Americana. Daqui a pouco a Sônia vai trazer esse depoimento, mas eu estou recebendo até alguns e-mails aí ainda sobre essa polêmica da virada cultural, não é, Carol? Eu vi aqui, inclusive, o pessoal comentando. Gostaria até que você lesse aqui o e-mail do Marcos. Ele comentou alguma coisa na sexta-feira, não deu tempo da gente abrir e ler a resposta dele. Pois não. Aqui está escrito assim: saudações, Marcelo. Registro a minha indignação sobre este assunto. Faço parte da cultura da cidade, tenho um grupo de teatro e cada um do grupo de teatro briga pelo seu espaço e conquistando a melhor maneira possível. E a forma que foi feita com a virada foi sujo e na surdina. Eles, Americana, não aceita perder para Santa Bárbara. Não fazemos guerra. Essa conquista da virada cultural não foi hoje, ontem. Foi destaque que a virada veio para a cidade. Estamos crescendo com este evento. Agora que deu certo e estamos em primeiro lugar em público, vem este cidadão, deputado Vanderlei Macris. Que não foi o Vanderlei, foi o Cauê, o filho dele. Tiraram o que já é nosso por direito. Legal, está aí, portanto, a opinião do Marcos Veringer. Obrigado aí pela sua opinião. Sim, está me dizendo a produção aqui, me perdoe então, viu, produção? Eu achava que, eu vi a mensagem aqui, que a nossa telespectadora Sônia estava aí com uma entrevista gravada, mas estão dizendo aqui para mim que ela só telefonou para cá e mandou a mensagem. Eu quero agradecer não só a participação da Sônia, do centro da cidade, mas de muitas pessoas que manifestaram apoio. Não é o Marcelo Hartmann, porque isso é uma bobeira também, a gente ficar aqui rivalizando, criando um clima de guerra entre Americana e Santa Bárbara do Oeste. Mas eu concordo numa coisa com que você mencionou aí, viu, Marcos? O maior problema, o que acontece normalmente e sempre envolve Santa Bárbara do Oeste, é que as coisas aqui são feitas na surdina. Foi assim na cadeia pública, não é? Diz que o cadeião ia para a Americana. Aí deram um jeitinho de mandar a cadeia pública aqui para o quintal, para o município vizinho de Limeira, só que vai atingir, o maior prejudicado vai ser Santa Bárbara do Oeste, porque será aqui construído no nosso quintal. É a nossa população, a nossa cidade que vai ter que arcar com esse grande prejuízo, com esse grande ônus de ter aí a questão da cadeia pública construída aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, olha, pessoal, fique à vontade, mande mensagem para o Marcelo Hartmann criticando lá no Facebook, dizendo que nós fizemos um estardalhaço, algumas pessoas querendo defender o nobre deputado. Fiquem à vontade, mas eu volto a dizer, todas as vezes que eu achar que estão se fazendo politicagem, eu vou denunciar. Se o deputado Cauê não concorda comigo, ele deveria ter ido lá na Santa Bárbara FM debater comigo. Foi chamado, apareceu em todas as emissoras de rádio da região de Santa Bárbara e da região. O Cauê foi até em programa sertanejo da madrugada, mas resolveu não ir no programa Voz do Povo debater com esse radialista e com esse apresentador. E eu estou à disposição de Vossa Senhoria, Cauê Macris, para debater, já que nós estamos falando da virada cultural, agora eu não quero mais nem debater só a virada cultural. Eu quero debater o que o senhor vem fazendo de bem, de bom, em projetos para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. O senhor e Vossa Senhoria, vosso pai, o que vocês estão fazendo de bom para justificar a votação esplêndida que vocês ambos tiveram aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Meus amigos e minha gente, a produção já está dando tchau. É impressionante também essa produção. Quando eu começo a me empolgar, acho que o programa está começando. Ó, o programa agora está esquentando. O pessoal já fala que está na hora de ir embora. Fazer o quê, né, Carol? É sempre assim, né, É sempre assim. Essa produção fica sempre de implicância comigo. Ficam, sempre. Pois não. Mais alguma mensagem para a gente finalizar? Só para finalizar um recadinho? Pois não. Chegou um recadinho aqui. Olá, Marcelo. Se já na rádio seu trabalho era bom, agora na TV ficou ótimo. Parabéns e conte comigo no que precisar. Que Deus abençoe a sua vida e toda a equipe.
Abraços e lembre-se que temos um almoço em aberto. É verdade. Parabéns aos queridos idosos e um abraço ao grupo da Felicidade da Igreja Presbiteriana e aos líderes Nilson e Jaceli, desculpa. Abraços, pastor Arthur Júnior, Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço aí ao pastor Arthur, né, grande amigo nosso, já esteve comigo lá na Santa Bárbara FM, divulgando no final do ano o evento natalino que as nossas crianças lá da Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste fizeram. E eu quero mandar um abraço aí a todos, pessoal lá da Igreja Presbiteriana e ao pastor Arthur. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Vamos embora então? Então vamos. Um abraço para você. Sim. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Um abraço, gente. Amanhã tem mais. Continue ligado aqui na TV Cultura. Na sequência vem Baquim Júnior e o TJ Santa Bárbara. Tchau, tchau. Tchau.